fala do presidente Lula nesse evento lá, anunciando a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul. Espero na quarta-feira estar pronto para ir ao Rio Grande do Sul junto com você, fazer o restante dos anúncios que nós estamos fazendo, e nunca será o último, Eduardo. Nunca será o último. O último anúncio só será feito quando a gente estiver festejando a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Couto, eu queria te ouvir. Eu acho isso aí muito importante também, que uma das funções de um líder político, do presidente da República, é manter alto o moral da tropa. Né? O Eduardo Leite, eu estou falando muito dele, mas aqui estava me incomodando a atuação dele nessa tragédia. Ele só sabe falar que as coisas vão piorar, para todo mundo sair de casa, não voltar para casa, que ainda não aconteceu o pior. Um presidente ou um governador tem que, não é questão de ser otimista ou pessimista, mas é questão de levantar o ânimo das pessoas. Né? As pessoas estão lá sofrendo, tem que ter alguma perspectiva. E isso o Lula sabe fazer. Sabe? Ele é um cara que já passou por 1000 coisas na vida, ele sabe como é que faz para sacudir a poeira e dar a volta por cima. Né? E o Rio Grande do Sul está precisando muito disso. Né? Está todo mundo lá, não é só quem perdeu tudo, quem perdeu a casa, a lavoura e tal. Todo mundo foi atingido por isso. Né? Todo mundo tem conhecidos, parentes e tal, vítimas dessa tragédia. Então, é melhor não piorar as coisas, pelo contrário, dizer que tem solução, que estão sendo feitas muitas coisas, e nisso eu dou nota 10 para o governo. Eu muitas vezes critico o governo, apesar de ser amigo do Lula e tal, mas nesse episódio da tragédia do Rio Grande do Sul, o governo está sendo exemplar, e é por isso que os bolsonaristas não param de atacar o presidente todo dia, porque eles não querem que o presidente colha também os frutos do trabalho que ele está fazendo. Né? Esse é o problema. Eles politizaram a pandemia, né, Afonso? Eles estão agora politizando a tragédia. Exatamente. A união é uma coisa muito mais profunda, consistente e duradoura, né? O que se pede agora é uma unidade de esforços, né? Em que se põe um pouco essa questão da guerra eleitoral, da política, de lado, sabe? Em nome de uma causa que é absolutamente humanitária nesse momento, né? Se o governo cobra união nacional agora para essa tragédia, ele é o primeiro que tem que demonstrar essa unidade. E está demonstrando, mas precisa corrigir esse tipo de comportamento, né? E acho também que essa coisa das tragédias, e quando esse tipo de coisa que gera um voluntarismo muito grande em todo mundo, tem um momento que isso fica muito gigante e desordenado. Então é preciso que você trabalhe com muita sinergia, e às vezes o excesso de voluntarismo atrapalha, né? Então é um momento muito delicado, que tudo tem que funcionar de uma maneira sem prejuízo do voluntarismo, de uma maneira muito profissional. E quem são os profissionais disso? São os técnicos, os bombeiros, os militares, sabe? A área econômica, a área do Ministério do Meio Ambiente, a área do Ministério da Integração Regional. São essas forças que têm que estar dando uma sinergia a esse processo. Então eu acho que a queixa do Lula não é a primeira vez. Quero falar também dessa questão das redes sociais sobre um outro aspecto, sabe? Que, claro, tudo que foi dito aqui é uma coisa inominável, é uma coisa, sabe, até difícil da gente adjetivar, esses fake news, essa coisa, enfim. Mas também a gente precisa lembrar o seguinte, que isso também flagra o governo com uma incapacidade de reagir dentro das redes de forma a neutralizar esse processo dentro das redes sociais, né? E já faz tempo que a gente diz aqui que o governo precisa resolver esse problema dele de comunicação nas redes, porque a extrema-direita está muito avançada nisso, sabe? Então, quando chega um momento como esse, é preciso, como disse aqui o coach, Paulo Pimenta fica ali gritando, não é isso, não é isso, não é aquilo, e é desigual, completamente desigual.
Então, o governo tem que dar uma modernidade na sua área de comunicação, tem que dar espanar um pouco esse pó analógico que ainda existe em alguma medida e partir com seriedade para uma coisa consistente que possa fazer com que a verdade seja restabelecida da forma mais imediata possível na sequência daquilo que está saindo nas redes. Não é o ministro vir depois com um discurso negando isso, aquilo, porque não tem a mesma força e a mesma capilaridade que a gente tem. Não é? Essa reunião ministerial que o presidente Lula fez para afinar mesmo o discurso e todo mundo estar na mesma página em relação a essa emergência do Rio Grande do Sul. No fim de semana, o Frei Beto deu uma entrevista, que é muito amigo do presidente também, dizendo que o Lula é um maestro, mas ainda não conseguiu afinar a orquestra. E isso é verdade, né? Tem certas coisas que são simples, que não exigem dinheiro, recursos, bilhões de reais. Por exemplo, a legislação para proteger o meio ambiente. A ministra Marina Silva está preparando, não sei se já terminou, um grande plano para o Brasil inteiro para proteger as pessoas de futuras tragédias, impedir futuras tragédias, né? Mas não se fala dela, não se fala do plano dela. Quer ver outra coisa? Não é só concreto, muitas obras, não sei o quê. No Rio Grande do Sul ficou claro que a destruição da vegetação nativa colaborou enormemente para essa tragédia. E se não mudar isso, não adianta nada fazer nova ponte, novas casas e tal, que vai destruir tudo de novo. Tem que replantar o Rio Grande do Sul, não é só fazer obra, né? E outra coisa, na questão de comunicação, eu já trabalhei nessa área no governo, no primeiro governo do presidente Lula, né? Estava mais do que na hora do presidente ir para a televisão e falar tudo que tem que falar, tudo que já foi feito, tudo que vai ser feito, qual é a situação do Rio Grande do Sul. Ele é a pessoa mais indicada para isso. Não adianta pôr 20 ministros para falar que não resolve. Quem tem que fazer isso é o próprio presidente. Eu não sei por que não fez ainda. Sabe? Prestar contas para o país. Em vez de ficar desmentindo o que os malucos falam por aí, é contar o que é real, né, da vida real das pessoas. Tem um elemento interessante, que a comunicação, a gente sabe que é um processo complexo, que a gente lida com dados, com números, reorienta rotas, e o governo começou apostando numa estratégia que, a meu ver, parecia ter um potencial interessante, que era o programa Conversa com o Presidente, apresentado pelo jornalista Marcos Uchoa, sendo gravado, transmitido ao vivo todas as semanas. Exato. Desde o início a imprensa ficou reportando que os níveis de audiência desse programa eram muito baixos e que ele não estava vingando, até que o programa foi descontinuado, o Marcos Uchoa saiu, inclusive, da empresa Brasil de Comunicação, e não houve, ao que parece, uma reorientação ou um novo programa ou um novo formato. E muita gente tem questionado, e eu acho que faz algum sentido, essas lacunas na comunicação do governo federal, que talvez fosse o momento de fazer uma espécie do que o governador João Dória fazia na pandemia no governo do estado de São Paulo, ou mesmo que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fazia no início da pandemia no governo de Jair Bolsonaro, que é ter um canal praticamente fixo de comunicação com a sociedade, de prestação de serviços, de demonstrar esse trabalho que está sendo feito e não só ficar nesse papel reativo, mas de gerar a informação, gerar os cortes que hoje a gente conhece, vocês assistem aqui nos My News, né? Pautar a comunicação sendo fonte, né? Não só reagindo a quem está produzindo a comunicação nas redes sociais. Ouvi do coach do Bosco que caminho, né, a gente pode seguir, se não deu certo a conversa com o Marcos Uchoa, por onde que o governo poderia seguir. O Bolsonaro fazia live toda quinta-feira. Acho que está na hora do governo Lula escolher para onde vai nesse tema, né? Olha, não é segredo para ninguém que o melhor comunicador desse governo é o Lula, né? Ele é o mestre nisso, tem um talento fantástico e tal. Agora, ele não pode fazer tudo sozinho, ele precisa de mais gente. A impressão que me dá de vez em quando é que o presidente está muito isolado, né? Ele reclama muito dos ministros e tal, mas o fato é que todos foram nomeados por ele, né? Ele fica amarrado, né? É a tal história da frente ampla,
fazer aliança com o Centrão e tal. E aí amarra o governo e o Lula fica preso nisso aí. Ele não pode trocar o ministro, porque senão o outro vai ficar chateado, aí a Câmara não vota mais nada. Né? Então o problema não está na comunicação. Eu não sei quem disse, foi o Duda Mendonça, né, na campanha do Lula, a primeira que ele venceu em 2002, que a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende daquilo que você falou, sabe? Se o outro não entende, não há comunicação. E é isso que está acontecendo, sabe? A pessoa mais indicada para mudar os rumos e assumir mais o papel de porta-voz do governo é o próprio Lula. Eu insisto nisso, né? Está mais do que na hora, depois de 10 dias de catástrofe no Rio Grande do Sul, de tanta coisa que já foi feita, ele poderia, inclusive na quarta-feira, quando ele for lá, convocar uma rede nacional de rádio e televisão para prestar contas. Isso aí não custa nada. E é uma forma de virar o jogo, porque está difícil, o governo está perdendo essa batalha.